Eu queria perguntar a ele do Corinthians, cara. O que ele acha que vai ser essa briga pro rebaixamento? Porque Fluminense e Corinthians, na verdade, né? A gente tava até... na nossa simulação, nenhum dos dois caía, né? Na nossa simulação eles Nenhum não dos dois caíram. caía. Só que ao mesmo tempo, a gente... Óbvio que a gente faz jogo a jogo, a gente nem fica vendo a tabela. Existe uma situação que é... Quando um time grande tá nessa situação, é tudo muito grande, né? Tipo, o holofote é muito grande, a pressão é muito grande, a obrigação é muito grande. Se você não ganha, por exemplo, do Atlético Goianiense em casa, socorro. Os caras já dão como acabou o time, né? E quando ganha, é tipo, não, vamos atropelar o São Paulo. E perde pro São Paulo. E isso muda muito animicamente o time e ainda tem decisões de mata-mata. Você acha que isso influencia demais pro Corinthians nessa briga pra não cair? Ou você acha que pode ser uma salvação? Na verdade, eu acho que o Corinthians tem agora na sequência, pelo brasileiro, ele tem se não me engano, ele faz 2 jogos em casa agora. Acho que é Internacional e Atlético Paranaense. Né? Eu acho que são jogos que ele tem que ganhar. Os dois, mesmo que o Inter até esteja num momento melhor e tal, mas eu acho que se o Corinthians não ganha 2 jogos em casa, agora aí ele se complica muito, porque logo na sequência tem um clássico contra o Palmeiras, né? Então acho que são jogos fundamentais. Só que ele vai fazer isso exatamente no momento em que ele vai estar na briga das semifinais das Copas aí, né? Que eu não sei até que ponto seria melhor ele abrir mão disso. Vamos botar os melhores, vou deixar para jogar aqui o brasileiro, porque eu preciso dos pontos aqui. E se perder a Copa do Brasil, um abraço. Se perder a Sul-Americana, um abraço. Então acho que é uma decisão muito delicada de ser tomada, mas ao mesmo tempo ela é fundamental, né? Porque acho que ele tem que ganhar esses jogos em casa e depois ainda ir buscar pontinhos fora, até no clássico contra o Palmeiras. E não é fácil, né? Não é fácil porque o campeonato tá... E assim, o time grande, o time de tanta torcida, o time poderoso, quando tá lá embaixo é pior do que os outros, né? Porque a pressão é muito maior, a torcida exige muito mais, a mídia o exige erro muito ele mais. é muito grande, é né, muito, ele marca muito, né? Enfim, acho uma situação ainda delicada, mas o time tem jogado partidas melhores do que vinha fazendo no começo do campeonato, né? Acho que esse jogo contra o São Paulo teve o fator das expulsões, né, que acabou atrapalhando um pouco. Mas acho que ele ainda corre muito risco, assim como o Fluminense. Acho que o Fluminense corre até mais risco do que o Corinthians. Não, essa derrota porque o Corinthians não tem Goianiense. jogado boas partidas como o Corinthians fez em alguns momentos. O Fluminense não. Não, o Fluminense é meio devastado. Não, o Fluminense tá... Então pediu pra sair o Mano. Sai o Mano agora também, que vai adiantar. Vai abraçar com... Vai abraçar com o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Você viu essa aspa dele? Atlético Goianiense, Arerê, o Fluminense vai jogar a Série B. Aí o Mano falou, eu e vocês abraçados comigo. Já assumiu. Já falou pra ele, porra, como é que você fala isso, cara? É isso que eu falo, porque essas simulações que você faz, porque, por exemplo, esse jogo contra o São Paulo, o Fagner é um grande responsável pela derrota do... Porque ele, se ele só tivesse feito o pênalti e não tomado um cartão amarelo idiota antes, ele não tinha sido expulso, mas foi. E aí você perde ele, perde o André Ramalho, que no descontrole fez aquela bobagem, e perdeu o Romero também, que tomou o terceiro amarelo. Então o próximo jogo não tem esses 3. Sim. Né? Então ainda tem essas situações todas que tem que... Romero que é super saiyajin na briga pra não cair, né? Nunca vi, cara. O Romero, ele realmente... Ele vira não, o Romero tá na fase iluminada, realmente, né? E eu vou ver, mas vai ser assim... Porque também essa rodada foi muito interessante. Todo mundo de cima ganhou, menos o Botafogo, e todo mundo de baixo perdeu. Né? Então foi... Até nisso o Corinthians ainda deu uma certa sorte. Deu, se o Vitória tivesse ganhado, o negócio ia ficar complicado ali. Só né? que é o foda, porque agora os jogos vão ser esses. Quando os de baixo ganham, quando é confronto direto, cara. Agora começa uma divisão que é foda quando tem esses jogos. O Cuiabá acho que não joga menos. Se ganha esse joga menos e ganha mais um, passa do Fluminense e do Corinthians. E esse é um problema do Corinthians, né? Porque ele tem jogo a mais do que todo mundo ali, né? Porque quase todo mundo ali embaixo tá devendo um jogo. Então, todo mundo ali tá devendo um jogo, 2, né? E o Corinthians já jogou todos. O Fluminense joga contra o Cruzeiro na quinta, acho que agora, contra o Cruzeiro? Agora já. Quinta-feira, porque ninguém joga meio de semana, porque é Copa do Brasil. E acho que já vai adiantar. Cara, e essa parada? Você falou das SAFs, né? E aí muito tem se discutido, e aquele negócio, né? Historicamente, o clube de futebol brasileiro só pensa em si mesmo e só reclama quando o problema é com ele, só fala alguma coisa quando tem, né, pra algum benefício próprio, isso aí historicamente. Só que a gente tá vendo aí o Pedrinho, né, e o Pedrinho BH, né, do Cruzeiro, Sim. e o John Texton no Botafogo, injetando uma quantidade de dinheiro insana, né, o Botafogo foi mais esse ano. Porque assim, a gente não sabe pra onde isso vai, né, se esses jogadores vão ficar aí, se o John Texton tá fazendo, né, porque já foi falado que alguns vão pra Europa, não sei o que e tal. Como é que você acha que fica essa questão do... que a gente não tem regras pra isso aqui. O cara quer investir infinito quanto ele quiser. Vai acabar que clubes como, sei lá, o próprio Corinthians, ou então Fluminense, e outros clubes grandes, Grêmio, Inter e tal, que nunca vão conseguir... Quer dizer,
o Corinthians até tem a capacidade de investimento, mas tá com muita dívida. Mas o Grêmio e Inter, por exemplo, que não tem essa capacidade de arrecadação, né? Você acha que acaba que o futuro vai acabar desenhando pra todo mundo acabar indo pra SAF de alguma maneira? Eu acho que não. Acho que tem clubes, por exemplo, que tiveram soluções mais criativas, que é o caso do Flamengo, por exemplo. Né? O Flamengo recuperou as suas finanças e passou a ter um poder aquisitivo muito grande no mercado. Né? Então o Flamengo, acho muito pouco provável que algum dia vá para esse lado. Palmeiras é outro, né? Que também, graças à injeção de dinheiro dos seus últimos presidentes, né? A Leila pelas empresas dela, também se recuperou financeiramente. Hoje é um time superavitário, assim, né? Saudável financeiramente. Então acho que tem alguns clubes que não vão fazer isso. Acho que o Grêmio também é bem saudável já. O problema do Corinthians, assim, se ele adotasse a mesma solução que o Flamengo adotou, eu acho que ele teria condições de sair, porque ele é um clube de muita arrecadação, né? Popularmente muito forte e tal. Eu acho que até com poder de compra maior que do Flamengo, talvez. Mas assim, ele tem uma dívida gigante. Ele tinha que trabalhar isso, né? De administrar essa dívida, de tentar resolver, como o Flamengo foi resolvendo a dele. Só que o Flamengo tomou uma decisão que eu acho difícil que esse pessoal que tá no Corinthians tome, que é assim, nós vamos passar uns aninhos aqui gramando, não vamos ganhar grandes coisas, mas lá na frente, e foi o que o Flamengo fez, né? O Flamengo passou um período ali de vacas magras, a hora que estabilizou, conseguiu melhorar e ganhar títulos e tal. Então, se o Corinthians adotasse essa solução, talvez tivesse uma saída. Mas para clubes, por exemplo, como o Botafogo, com todo respeito, é uma das marcas mais fortes que a gente tem no futebol brasileiro. Mas não é um time de arrecadação. Por quê? Porque ele não tem grandes cotas de televisão, porque a audiência nunca é igual de Flamengo, de Corinthians, de Vasco e tal. Não é um time popular do ponto de vista de ter torcida no Brasil inteiro que você possa explorar isso. Talvez, por causa disso, ele tenha ido pro lado da SAF, né? Mas é que ele arrumou um falastrão, né? Pra ser o seu diretor e tal. Um cara que provavelmente em outro país já teria sido banido da liga pelas bobagens que ele fala, pelas inverdades que ele fala, enfim. Então acho assim, para alguns eu acho solução. Para outros não me parece ser uma boa saída, porque vai ficar quando você vira empresa, né, que é o caso da SAF, você acaba perdendo um pouco do controle do clube, da tradição, enfim. Então, para alguns, por exemplo, o Cruzeiro me parece que foi uma boa saída até aqui, né? Porque quando o Ronaldo assume, o time já estava terceiro ano dele na Série B, subiu, tá brigando no meio da tabela, enfim, tá aparentemente mais saudável depois da passagem do Ronaldo por lá e segue sendo uma SAF, né? Então, acho que é solução para uns, mas não é solução para todo mundo. O Galo foi a solução pro Galo para resolver a dívida dele foi fazer isso. Galo, né? O Galo olhou pro lado, viu o Cruzeiro assim, falou, pô, daqui a pouco vai ter que ser eu, fudeu. Inclusive, hoje o Atlético fez... saiu hoje no GE uma parada que o Atlético vai fazer inédito da SAF, que o Atlético vai abrir pro mercado financeiro. Curioso. Cotas de uma venda. Porcentagem pra vender. Vai emitir comissões de valores, que eles falam que vence até 2027, aí você compra pra gerar dinheiro pro clube, assim. Porque assim, a gente vê as primeiras SAF, né, que foi o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, foi porque os clubes estavam destruídos, pô. Exatamente. Né? Não tinha outra chance. O Cruzeiro, inclusive, tava a ponto de deixar de existir, pô. Ia chegar no momento que acabou o Cruzeiro, né? Então, a gente viu a gente não teve nenhuma SAF que... a do Galo foi interessante porque o Galo não chegou a estar no fundo do poço, mas se não fizesse isso, provavelmente iria, né? Só que fizeram muito antes, os caras resolveram a dívida aí e pronto. Mas a gente vê que ninguém tá virando SAF por achar que é uma boa opção pra crescer ou algo do gênero, né? Porque quem virou SAF... resolver problema. Quem virou SAF é porque é um desespero, pô. Né? E o Atlético deu sorte que eram pessoas que já estavam no comando e atleticanos, né? Isso também ajuda um pouco. Mas o Cruzeiro foi bom pro Cruzeiro porque eles perderam uma credibilidade no mercado quando o Ronaldo assume, foi muito importante pra isso. E também por um outro fator que eles conseguiram fazer a recuperação judicial, né? Sim. Que você não conseguiria se você fosse associação, né? Aí seria um problema, e isso ajudou. E aí, cara, você falou de John Textor aqui, a gente já falou muito de John Textor aqui, e sabe o que eu penso aqui? Que se ele não fosse americano speak English bilionário, ninguém tava dando a mínima atenção pra esse cara aqui, sabe? Porque a quantidade de leniência que até os caras chamaram o cara pra depor em CPI, pô. No negócio não tinha nada. Mostrou até tem nada, pô. Nada. Inventando a história. Tipo, essa história começou quando ele perde lá pro Palmeiras, né? E ele fica revoltado, na beira do campo ele começa a falar um monte de maluquice. Tipo, claramente foi uma atitude de torcedor. E era só ele parar por ali. Todo mundo entender que ele falou uma doideira porque tava puto que perdeu o jogo ou não. E aí é corrupção, e aí arbitragem e tal, não sei o quê. Quando... A inteligência artificial. Isso, a inteligência artificial disse aí que tal, não sei o quê.
E a gente fica dando atenção pra esse cara, mano, na mídia. Agora tá quieto, né? Óbvio, o Botafogo é líder. É isso. Deixa eu sair da liderança pra não ver se ele aparece Agora de novo, ninguém né? tá roubando o Botafogo, porque o Pois Botafogo é é. líder. Imagina.